Bom dia a todos, aqueles que estão aqui conosco, preparando todo o material para que possamos ministrar essa aula, e também a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Que Deus esteja nos abençoando nesse propósito de estudarmos a palavra dEle e de nos sujeitarmos à vontade do Senhor. Para iniciarmos, eu gostaria de que lêssemos, e eu te convido a abrir a sua Bíblia, no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, nós estaremos lendo os versículos de 16 a 23. 1 Samuel 15, 16 a 23, eu gostaria de estarmos lendo. Acompanhe então a leitura. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículos 16 a 23. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e destrói totalmente, e peleja contra eles até exterminá-los. Porque, pois, não atendeste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo, e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei dos amalequitas, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou, a ti, para que não sejas rei. Nesse texto nós vemos a chamada de Samuel para com Saul, para que ele viesse à responsabilidade na obediência ao Senhor. O Senhor determina: Saul, como rei de Israel, deveria obedecer. Não obedeceu, Deus o tirou do trono. Estaremos então hoje estudando uma lição que tem a ver exatamente com a obediência às determinações do nosso Deus. Nesse momento eu te convido a acompanhar e cantar conosco o hino de número 19 do nosso Inário Novo Cântico, Rei Sublime. Inário 19, Rei Sublime, Inário Novo Cântico. Thank
Vamos aguardar alguns instantes até o ajuste do nosso equipamento. Então estaremos sim cantando juntos o hino de número 132 dos nossos cenários. Tu que sobre a amarga cruz revelaste teu amor, tu que vives, ó Jesus, vivifica no Senhor. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. Eis que o mundo tentador a querer nos atrair, sem teu fogo abrasador não podemos resistir. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. Quantos que corriam bem, de longe agora vão, outros seguem, mas também sem fervor vivendo estão. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. Vem agora consumir tudo quanto, ó Salvador, quer altivo resistir ao teu grande e santo amor. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. Amém. Eu te convido nesse momento a estarmos orando, pedindo a Deus que nos auxilie na exposição da palavra dele, no entendimento da palavra e, sobretudo, na obediência à palavra do Senhor. Oremos juntos. Pai Santo, no momento em que nos debruçamos na Tua palavra para buscarmos no Senhor sabedoria e entendimento e, sobretudo, obediência para que possamos cumprir a Tua vontade, cumprir os Teus decretos, cumprir tudo aquilo que o Senhor designou para o nosso bem, rogamos a Ti que nos assista com o Teu Espírito, para que possamos entender completamente o Teu propósito e que possamos praticá-lo nas nossas vidas, para a glória do Teu nome. No nome santo de Jesus Cristo oramos. Amém. Queridos, estaremos hoje estudando a 12ª lição, a penúltima, da revista texto que adotamos
para o trimestre. O Pentateuco visto de cima. Estamos numa série de estudos sobre o Antigo Testamento, ou a introdução ao Antigo Testamento. São estudos bastante sintéticos a respeito do que Deus determinou ao seu povo, Israel, na época em que eles estavam em peregrinação pelo deserto, indo para a terra prometida, a terra da Canaã. Essa 12ª lição se baseia no livro de Deuteronômio, capítulos 27 e 28. Um texto relativamente longo, são 94 versículos no total. Não estaremos lendo todos eles, mas eu te desafio a que você em casa o leia. Alguns nós estaremos destacando aqui para o entendimento do nosso propósito, da nossa lição e do propósito de Deus com esse texto que Ele nos oferece. Essa lição, baseada nos capítulos 27 e 28 de Deuteronômio, é uma lição bastante rica, bastante densa em conceitos teológicos. Conceitos teológicos são conceitos que nos conduzem ao conhecimento de Deus. E nesta lição nós estaremos então buscando nos enriquecer, ou enriquecer o conhecimento a respeito de Deus, o nosso conhecimento a respeito de Deus. Nós estaremos também sendo desafiados a reconhecer a nossa responsabilidade para com Deus e como podemos ser santos diante de um Deus que é santo, o Deus da aliança, o nosso Deus. A Bíblia nos ensina que Deus se revelou ao homem por principalmente três formas: através das coisas que foram criadas. Isso está escrito em Romanos, capítulo 1, versículo 20. Deus também se revelou por meio de Cristo, o próprio Deus encarnado, que esteve entre nós e manifestou a palavra de Deus pessoalmente. E através da sua palavra, que são as Escrituras Sagradas. Temos então esses três meios pelos quais nós podemos ser conduzidos ao conhecimento de Deus: através das coisas que foram criadas, através do próprio Cristo encarnado, Deus encarnado, e através da palavra de Deus. Os conceitos que nós estaremos usando durante a exposição dessa lição, eles são princípios estabelecidos por Deus quando Deus estabeleceu uma aliança com o seu povo. Então estaremos muito falando sobre essa palavra aliança. E alguma coisa nós estaremos então falando a respeito disso, para que possamos entender o propósito de Deus para todos nós. Um pouquinho sobre a aliança, alguns conceitos. A aliança de Deus com o seu povo, no caso Israel, foi instituída por iniciativa do próprio Deus. Não coube ao homem qualquer iniciativa ou qualquer participação no estabelecimento desse pacto, dessa aliança. A aliança, no sentido bíblico, refere-se então a um pacto entre Deus e os homens, por iniciativa exclusivamente de Deus. E se refere à decisão de Deus de salvar o homem perdido, o homem que caiu em pecado, por meio de sua graça. Com esse propósito, Jesus encarna, morre e ressuscita. Bênçãos e maldições faziam parte dessa aliança. Bênçãos para a obediência, maldição para a desobediência. A aliança previa, então, que seríamos abençoados ou amaldiçoados, dependendo de como cumpríssemos a nossa parte nessa aliança. É bom lembrar que Deus sempre teve o propósito de abençoar a humanidade. O propósito primeiro de Deus é conceder bênção aos homens. No entanto, o homem cai na infidelidade e acaba abrindo mão das bênçãos que lhe são reservadas. Ao povo de Deus, ao povo de Israel, no caso da aliança, cabia simplesmente o compromisso. Simplesmente, eu digo simplesmente porque não há uma segunda opção, da fidelidade a Deus. O compromisso da fidelidade era uma contrapartida
única do ser humano para com Deus. As bênçãos e maldições que faziam parte, ou eram partes integrantes da aliança, para o cumprimento da lei, nos lembram que Deus é um justo juiz. É um juiz justo que recompensa a obediência e pune a desobediência. A lei prevista na aliança ameaça pecadores com os horrores da ira divina para que eles fujam em direção ao Evangelho do Cristo crucificado. Cristo obteve a bênção por sua perfeita obediência. Se nós temos dificuldade em obedecer, Cristo obedeceu plenamente ao que Deus determinou e recebeu a maldição, bênção sobre Cristo pela obediência e a maldição pela nossa desobediência. Ele recebeu a maldição em sua morte em lugar dos pecadores. Isso está escrito em Gálatas, capítulo 3, versículos 13 a 14, além de outros lugares, outros textos da Bíblia. Mas você pode encontrar no capítulo 3, versículos 13 e 14, de que Cristo recebeu a maldição em nosso lugar. Um pouquinho também sobre Deuteronômio, já que estaremos nos debruçando em dois capítulos longos desse texto, deste livro. Pouca coisa a respeito de Deuteronômio, mas é bom que a gente entenda isso. O Deuteronômio foi escrito por Moisés para a segunda geração do Êxodo. Não é, então, o público-alvo dele a primeira geração, aquela que saiu do Egito. Esses que saíram do Egito, que são pais dessa geração objeto do livro de Deuteronômio, eles se tornaram pais infiéis, que já haviam recebido a lei. Isso está escrito nos livros de Êxodo e no livro de Levítico. Durante a peregrinação, então, eles receberam a lei. Eles tinham morrido todos no deserto, sob o castigo divino. Deus disse que pela desobediência eles não adentrariam a terra prometida. Isso também está escrito em Números, capítulo 32, versículo 10 a 13. Eles foram desobedientes a Deus, foram infiéis a Deus e receberam a justa punição. O propósito do livro de Deuteronômio, escrito por Moisés, a essa segunda geração, é lembrar a Israel, a essa nova geração, a aliança de Deus. Lembrar a aliança, enquanto eles se preparavam para entrar em Canaã. Eles haveriam de tomar posse da terra prometida e deveriam conhecer as regras a serem respeitadas, obedecidas para com Deus. Deus haveria de cumprir com essa geração as promessas feitas a todos os seus antepassados. Este livro provavelmente foi escrito nas campinas de Moabe, já no final da peregrinação. Dizem os estudiosos da Bíblia que foi por volta de 1406 a.C. que Moisés escreveu, já às portas de entrada da Canaã. Enquanto os israelitas se preparavam para entrar na terra prometida, agora sob a liderança de Josué, até porque o próprio Moisés foi impedido por Deus de adentrar a terra prometida, a terra de Canaã. No livro de Deuteronômio, Moisés reitera a lei de Deus como uma renovação da aliança. Deus estabeleceu uma aliança com o ser humano, com aqueles que haveriam de ser salvos. E aqui, essa renovação da aliança, essa amostra de como foi a aliança, o pacto feito por Deus com o ser humano, é para exortar a nova geração do Êxodo a evitar os pecados de seus pais e se sujeitar à lei a fim de atender à vontade de Deus e receber bênçãos no futuro. Eles estavam entrando na Canaã, estavam prestes a ocupar a terra que Deus havia prometido a seus ancestrais, e eles deveriam conhecer as regras para que pudessem receber bênçãos na ocupação da terra. O livro de Deuteronômio é composto basicamente por 3 grandes discursos. Capítulo 1 a 4 é o primeiro discurso,
Capítulo 4 a 11 é o segundo discurso, e o capítulo 27 até 30, versículo 20, o terceiro discurso. Além de um compêndio, um rol de dispositivos legais, que vai desde o capítulo 12 até o capítulo 26. A lição de hoje, então, está enquadrada, capítulos 27 e 28, no terceiro discurso de Moisés àquele povo, a nova geração que haveria de ocupar a terra prometida. Estaremos seguindo um roteiro, praticamente o roteiro completo da revista. Você que tem a revista, que estudou, estará reconhecendo então que esses assuntos foram tratados da revista, e nós estaremos aqui ampliando um pouco a discussão. O primeiro tópico a estudarmos seria de que como nós já falamos, e aqui nós esclareceremos um pouco mais, esta lei estava sendo dada a uma nova geração. A geração anterior tinha se comprometeram-se a fazer tudo o que o Senhor ordenasse, conforme está em Êxodo capítulo 24. Porém, não foi isso que aconteceu. Houve desobediência e rebelião. Isso tudo fruto da dureza do coração dos homens. Por consequência, pereceram todos no deserto. À exceção de Josué e Calebe, aquela geração toda permaneceu e foi deixada no deserto. A nova geração, então, os filhos de Israel ocuparam a Canaã. A nova geração estaria então alcançando Canaã prometida e precisava comprometer-se. Preste bem atenção nessa palavra: comprometimento. Eles precisavam comprometer-se a obedecer à lei do Senhor. Moisés, para que isso ficasse bem claro a eles, já no capítulo 27 diz que eles deveriam lavrar na futura Canaã, assim que entrassem na terra prometida, escolher pedras lisas, pedras grandes, que pintassem essas pedras de branco e que sobre essas pedras escrevessem toda a lei do Senhor, para que a todo momento eles pudessem ver a lei do Senhor à sua frente, serem lembrados dela e que pudessem obedecer. Esta era uma escritura, ou um começo da Bíblia, ou um Torá resumido a céu aberto, escrito no templo, escrito nas pedras, para que o povo não se esquecesse. Isso nos leva a concluir, já que Deus exigiu que eles escrevessem a lei nas pedras grandes pelas quais eles estariam passando, nos leva a concluir que não há futuro para o povo de Deus sem que a palavra de Deus tenha um lugar central e visível para todos. Se nós temos a Bíblia completa hoje, eles tinham pelo menos as instruções da lei escritas em pedras gigantescas, pintadas e disponíveis a todos que passassem. Uma outra conclusão que a gente tira dessa orientação de Moisés ao povo é que as Escrituras são a chave do nosso relacionamento com Deus. Não há como nós nos relacionarmos adequadamente com Deus sem que conheçamos tudo quanto Deus deixou registrado para a nossa orientação. Isso está nas Escrituras, que nós a conhecemos como Bíblia. Em torno da Bíblia, em torno das Escrituras, em torno das orientações de Deus, nos reunimos e temos comunhão com Deus. Nos reunimos e temos comunhão uns com os outros. Outra conclusão que tiramos a respeito dessa orientação de Moisés, de que escrevessem uma Bíblia a céu aberto, ou uma Escritura a céu aberto, que seria a lei impressa nas pedras, é de que a aliança com Deus requer conhecimento da lei e compromisso em cumpri-la. Outra conclusão que podemos tirar a respeito dessa providência de Moisés
é de que todas essas orientações, as orientações que nós temos na Bíblia, assim como eles tinham a respeito da lei, devem ser perpetuadas entre todas as gerações. A responsabilidade deles era passar a seus filhos. A nossa responsabilidade continua sendo a de passar também aos nossos filhos tudo quanto Deus determinou que fizéssemos, os seus mandamentos e o conhecimento do próprio Deus, porque a aliança continua alcançando todo o povo de Deus. Se alcançou Israel naquela época, alcança a igreja hoje, em todo o tempo, tanto para bênçãos quanto para disciplina. Deus continua cumprindo todas as suas promessas e exigindo de seu povo o cumprimento dos seus mandamentos. Depois da vinda de Cristo, na era em que vivemos, nós vemos claramente o Evangelho transformando vidas. E aqueles que eram chamados povo de Deus, são hoje chamados de filhos de Deus. E como filhos de Deus, em todos os tempos e lugares, devemos a Ele, devemos obediência e devemos reverência ao nosso Deus. Todas as pessoas, todos os cristãos que hoje são chamados de filhos de Deus, que compõem o corpo de Cristo e que nós conhecemos como igreja, são chamados a um compromisso formal com toda a verdade revelada nas Escrituras. O que Moisés fez com aquela geração de israelitas, devemos assumir como verdades para todos nós. Segundo tópico da nossa revista que estamos tentando seguir para a exposição é o seguinte: segundo tópico, maldições para os que se afastam. Eu gostaria de ler o capítulo 27, pelo menos do versículo 1 ao 10 nesse momento, para mostrar como está prevista a disciplina, a punição de Deus para aqueles que não cumprem as suas determinações. Bastante rapidamente, se você tiver a sua Bíblia aberta, acompanhe a leitura. Capítulo 27, maldições para os que se afastam. Este é o terceiro discurso de Moisés, então, e é uma solene promulgação da lei, assim como nos diz a Bíblia impressa pela Sociedade Bíblica do Brasil. Capítulo 27, versículo 1 a 10, estarei lendo na sequência. Moisés e os anciãos de Israel deram ordem ao povo. Esta era a ordem para eles, e é bom que nós pensemos o quanto isso nos alcança. Guarda todos estes mandamentos que hoje te ordeno. No dia em que passares o Jordão, a terra que te dera o Senhor teu Deus, levantar-te-ás pedras grandes e as caiarás. Havendo passado, escreverás nelas todas as palavras dessa lei, para entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, terra que mana leite e mel, como te prometeu o Senhor, Deus de teus pais. Quando houveres passado, verifica a repetição, do lado de lá do Jordão. É assim que vocês deverão se comportar. Quando houveres passado o Jordão, levantarás estas pedras que hoje te ordeno, no monte Ebal, e as caiarás. Ali edificarás um altar ao Senhor, é a reverência ao Senhor teu Deus, altar de pedras sobre as quais não manejarás instrumento de ferro. De pedras toscas edificarás o altar do Senhor teu Deus, e sobre ele lhe oferecerás holocaustos. Também sacrificarás ofertas pacíficas. Ali comerás e te alegrarás perante o Senhor teu Deus, a comunhão entre o povo de Deus. Nestas pedras escreverás muito distintamente as palavras todas desta lei. Esta então era uma escritura a céu aberto. Falou mais Moisés juntamente com os sacerdotes levitas a todo Israel, dizendo: guarda silêncio e ouve, ó Israel. Hoje vieste a ser povo do Senhor teu Deus. Portanto, obedecerás à vontade do Senhor teu Deus e lhe cumprirás os mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno. Ser povo de Deus, ou ser como somos hoje, chamados de filhos de Deus,
implica em obedecermos a Deus, em cumprirmos a Deus, nos traz uma responsabilidade bastante grande. Não é apenas desfrutar das bênçãos que Deus nos concede, mas assumirmos um compromisso de respeitarmos a vontade de Deus, de obedecermos a seus mandamentos. Hoje vieste a ser povo do Senhor teu Deus. Isso implica em muita responsabilidade nossa, muito compromisso diante do Senhor. Quando adentrassem, então, isso já está no capítulo 28, adentrassem então a terra prometida, a terra de Canaã, Moisés ordenou que montassem um cenário para que o povo tivesse uma representação de como funciona o compromisso diante de Deus. Metade das tribos deveria ocupar um monte de Gerizim, de onde profeririam bênçãos sobre todo o povo de Israel, essas bênçãos representavam o cumprimento das promessas da aliança por Deus. A outra metade das tribos ocuparia outro monte em frente, um monte chamado Ebal, de onde seriam proclamadas 12 maldições contra o povo de Israel. Isso está nos versículos seguintes, que estaremos lendo para que você perceba as maldições proferidas contra o povo de Israel por essa metade que ocupava o Monte Ebal. A cada uma das maldições proferidas pelas tribos que ocupavam o Monte Ebal, o povo todo deveria responder amém. A palavra amém significa assim seja. A cada uma das maldições eles deveriam dizer amém. O que significava esse amém? Significava que o povo chamava a Deus como juiz de seus pecados. Ele reconhecia os pecados e reconhecia que Deus é soberano sobre todos nós e que somente Deus poderia nos livrar dos pecados. Deus é juiz dos nossos pecados. Então, as 12 maldições foram proferidas a partir do Monte Ebal por metade das tribos de Israel contra o povo. E cada um deveria dizer amém, reconhecendo os seus pecados e reconhecendo que Deus é juiz. O desafio à nossa consciência hoje é reconhecer que o foco de tudo isso que nós estamos estudando é o pecado. Ele é o foco dessa discussão. E a prática dele traz maldição. Afastar-se dele traz vida e paz. Vida e paz para mim e para você, e vida e paz para todos os nossos. Bênção e maldição para mim e para você, bênção e maldição para todos aqueles que nos cercam também. Eu estarei lendo para que você possa associar o que nós acabamos de falar com o que está escrito no capítulo 27, versículos 11 a 26, bem rapidamente. As maldições que foram proferidas a partir do monte Ebal, a qual cada um deveria responder com amém. Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: quando houveres passado o Jordão, do lado de lá então, a hora que assumirem a terra prometida, a bênção de Deus sobre um povo, estarão sobre o monte Gerizim para abençoarem o povo estes: Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim, 6 tribos. E estes para amaldiçoar estarão sobre o monte Ebal, 6 tribos para amaldiçoar: Ruben, Gade, Aser, Zebulon, Dan e Naftali. Os levitas estavam encarregados então de proferir em alta voz. Os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão: aqui sim vem as 12. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto. E todo o povo responderá amém, reconhecendo os seus pecados então, e reconhecendo que somente Deus é juiz. Maldito aquele que desprezar a seu pai e a sua mãe, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que mudar os marcos do seu próximo, é a posse indevida da propriedade alheia,
é o roubo. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que fizer o cego errar o caminho. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que se deitar com a madrasta, porquanto profanaria o leito de seu pai. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que se ajuntar com um animal. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que se deitar com sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que se deitar com sua sogra. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que ferir o seu próximo em oculto. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que aceitar suborno para matar pessoa inocente. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele, por fim, então, a última das maldições do Monte Ebal. Maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá: amém. Essas foram as maldições proferidas, mostrando ao povo de Israel as ordens que Deus emanou por intermédio de Moisés. São maldições para que o povo entenda as consequências da desobediência. Agora no capítulo 28, e compõe a terceiro tópico da nossa meditação, do nosso estudo, o capítulo 28 já fala das bênçãos e das maldições prometidas a Israel. De 1 a 14, há uma lista de bênçãos que o Senhor concederia aos que se mantivessem fiéis. Capítulo 28, versículo 15 até o final, 68, reúne uma lista de maldições que Deus derramaria sobre os que quebrassem a aliança. Moisés começa então com as bênçãos prometidas àqueles que se mantivessem fiéis. É bom que a gente esclareça que essas bênçãos e maldições presentes aqui no capítulo 28 do livro de Deuteronômio estão relacionadas com o contexto daquela época, tanto o contexto social quanto o contexto econômico. Nós precisamos ter bastante cuidado para trazer para a nossa realidade hoje, inclusive a partir do advento de Cristo, o que é que isto nos alcança. Não devemos trazê-las literalmente para o presente, mas entender que o que Deus quis transmitir, Deus tem autoridade sobre todas esses conceitos, essas ideias que estão compostos aqui, que compõem tanto as bênçãos quanto as maldições, e que nós dependemos de Deus em todas elas. Isto seguramente nós podemos trazer para todos nós, cristãos salvos e redimidos em Cristo. Embora essas bênçãos sejam reservadas a todo o povo de Deus, e essas maldições sejam possíveis para qualquer um, entendemos que Cristo já levou sobre si toda essa maldição, mas cabe a nós entendermos que Deus é Senhor e autoridade sobre tudo isso. Deus é Senhor e nós devemos assumir com Ele um compromisso, porque dependemos totalmente de que Deus nos auxilie para evitarmos que isso aconteça também conosco. Essas bênçãos e maldições foram proferidas a um povo numa situação bastante específica, mas devemos entender, a partir do que está escrito, que Deus tem autoridade sobre tudo isso e que dependemos dele em todas elas. Moisés começa com a relação de bênçãos. Como Israel seria alcançado pelas bênçãos? Em todas as suas atividades, de uma forma global. Nas atividades urbanas, está no texto, nas atividades rurais, nas crias de seus animais, as terras seriam produtivas, haveria abundância de chuvas, em todas as suas viagens Deus os abençoaria, em todas as guerras Deus daria vitória, se eles fossem obedientes, e etc. Há uma ampla gama aqui de bênçãos que Moisés relata, Moisés descreve e deixa registrado, que estão nos versículos de número 3 a 8 do capítulo 28 de Deuteronômio.
Essas bênçãos deveriam ser entendidas pelo povo como se fossem características distintivas, para que todos aqueles povos ao redor, ao olharem para Israel, percebessem o relacionamento de intimidade que havia entre Deus e o seu povo, o relacionamento de dependência, de respeito e de obediência do povo para com o seu Deus. Então, haveria de ser um relacionamento que ultrapassasse os limites do território israelita e que alcançasse os demais povos. E eles estariam então mostrando aos povos de toda a região que eles tinham um vínculo real e verdadeiro com o seu Deus que os sustentava. Concluímos que a bênção, que a comunhão com Deus é abençoadora, que a bênção vem da bondade de Deus, da graça de Deus, a partir de uma comunhão sincera de nossa parte. Jesus nos deixou um registro no Novo Testamento, está lá em capítulo 14, versículo 23 de João. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. O próprio Jesus contextualizou, trouxe para a nossa época, trouxe para a nossa existência o que seria o relacionamento de Deus, nosso com Deus, por intermédio de Jesus. E hoje temos certeza de que todo cristão é testemunha, ele experimenta de muitas formas o cuidado de Deus para com o seu povo. Quarto tópico do nosso estudo fala das maldições sobre Israel. Antes de passar para as maldições, eu gostaria de ler os versículos 3 a 6 do capítulo 28, em que Deus, através de Moisés, profere as bênçãos gerais, bênçãos globais para Israel. Só que o capítulo 1 começa com C, o melhor, versículo 1 começa com C. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus. Versículo 2 diz: se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Versículos então 3 a 6, como eu disse: bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. E versículo 6: bendito serás ao entrares, e bendito ao saíres. Versículos de 7 a 14 acrescentam outras bênçãos que nós não estaremos lendo, mas eu te desafio aqui, leia sim, para que você complete o que é Deus, que Deus tem reservado para todos aqueles que são fiéis a Deus. Conforme eu disse, tópico número 4 e último da nossa meditação são as maldições sobre Israel. O texto é bastante longo, capítulo 28, versículos de 15 a 68, nós não estaremos lendo, exceto alguns versículos, e eu faço questão de que você acompanhe a leitura dos versículos 16 a 18, ou melhor, a 19. Se Moisés começou, capítulo 28, com versículo 1 e 2, dizendo: se atentamente ouvires a voz do Senhor, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, então terás bênção. Aqui ele fala o reverso dessa situação. Será, porém, versículo 15, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Versículo 16: maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. Essa é um contradito, eu diria, ao versículo 3. Versículo 3 diz: se obedeceres, bendito serás na tua cidade, tu na cidade, e bendito serás no campo. Aqui, maldito serás tu na cidade,
e maldito serás do campo. Versículo 17, que é um contraponto ao versículo número 5, lá ele diz bênção, aqui diz maldição. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. 18, maldito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. E por fim o 19, maldito serás ao entrares, e maldito ao saíres. Obediência gera bênção, desobediência gera maldição. As maldições então sobre Israel. A infidelidade, que é a desobediência aos mandamentos, colocará Israel fora do alcance das bênçãos divinas. Essa lista de exemplos, se você continuar a leitura até o versículo número 68, você vai ver que é uma lista detalhada e mais longa, bem mais longa do que a lista de bênçãos. Com isso, não quer dizer que nós possamos concluir que a ira de Deus é maior do que o seu amor. O seu amor é que cuida de nós diante de todos esses males. E esses males podem nos atingir, mas Deus nos livra deles. Salmo 34, versículo 19 diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todos a livra. A lista de maldições é bastante grande, bem menor, bem menos detalhada do que a de bênçãos. Mas isto não quer dizer que a ira do Senhor é maior do que o seu amor. Seu amor é que nos salva. A disciplina, e isso nós devemos concluir a partir dessa possibilidade de sermos disciplinados pela ira do Senhor. A disciplina do Senhor visa ao aproveitamento, nosso aproveitamento para a nossa vida e a nossa participação na santidade de Deus. E a disciplina, conforme diz Hebreus, autor de Hebreus capítulo 12, versículos 10 a 11, produz a disciplina de Deus sobre os faltosos, produz fruto pacífico e fruto de justiça, fruto de paz e fruto de justiça. Um versículo que chama bastante atenção, que é o de número 64 do capítulo 28, uma das maldições sobre o povo de Israel: o Senhor vos espalhará entre todos os povos. Isso realmente aconteceu com Israel, algo que se cumpriu, e cumpriu pelo menos 3 vezes. Parte do povo de Israel foi dizimada pelos assírios. O que sobrou se espalhou por Samaria, por toda a Samaria. Mais à frente, a outra metade, as tribos do sul de Israel, basicamente a tribo de Benjamim e a tribo de Judá, eles foram levados cativos à Babilônia. E no ano 70 depois de Cristo, o general Tito levou presos, levou para Roma, levou cativos o restante dos judeus, na queda da Babilônia e na queda do templo. Pior do que ser espalhado por toda a terra é o que está reservado àqueles que rejeitam o Evangelho. Os desobedientes a Deus serão espalhados pela terra, mas os que rejeitam o Evangelho de Cristo serão lançados nas trevas por toda a eternidade, no lago de fogo e enxofre, onde haverá choro e ranger de dentes. Você vê isso em Mateus 8, Mateus 13 e Apocalipse 20. Com a lição de hoje, nós gostaríamos de deixar algumas conclusões que servem também como contextualização dessa mensagem. Uma mensagem proferida para um povo e que agora devemos assumi-la pessoalmente. As advertências da lei de Deus e as aflições de sua providência nos motivam ao arrependimento, afastando-nos do pecado e conduzindo-nos de volta ao Senhor. Se você que está nos ouvindo não é convertido, Deus pode estar usando essas coisas para chamá-lo ao arrependimento e salvá-lo, levar Deus a sério. Se você é convertido,
Deus pode estar disciplinando você, como um pai amorosamente disciplina os filhos que erram, para corrigi-lo. Deus te ama. Se você se afastou do pecado, você é cristão e creu em Cristo, alegre-se, pois as bênçãos de Deus estão sobre você. Conclusão dessa expressão: Deus nunca amaldiçoará em sua ira, não pelo que você faz, não pelo que você fez, não pelo que você merece, mas por causa da obra de Cristo, pelo que Cristo fez na cruz. Isso está previsto em Isaías, capítulo 54, versículo de 9 a 10. Uma conclusão para nós cristãos: o pecado que nos mataria, que seria esse rol de maldição, levou Cristo à cruz. Nossa maldição foi assumida por Cristo. A dívida já foi paga. Eu gostaria de reproduzir o que Paulo disse diante dessa realidade. Isso está em Romanos capítulo 7, versículo 24 a 25. Diante do pecado e diante da impossibilidade humana de satisfazer a ira de Deus: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Cristo pagou a dívida. Isso deve ser motivo de alegria e um motivo de um compromisso bastante sólido, bastante concreto, bastante real, nosso, para com as determinações de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom domingo e um compromisso com Ele. Oremos para encerrar a nossa lição. Pai Santo, obrigado pela palavra do Senhor. Obrigado porque o Senhor nos deixou ela registrada, assim como o povo a registrou em pedras. Nós temos hoje as Escrituras à nossa disposição. Sabemos qual é a Tua vontade revelada, porque ela está nas Escrituras. Nós queremos ter o compromisso com o Senhor, de obedecer a todas elas, de amar ao Senhor, de respeitar ao Senhor, de exaltar o Teu nome, de glorificar a Ti, Senhor, por intermédio de Cristo e na assistência do Espírito Santo. Por isso rogamos ao Senhor que use de graça e de misericórdia. Obrigado pela salvação que o Senhor nos dá em Cristo. Obrigado pelo pagamento das nossas dívidas. Coloca no nosso coração uma responsabilidade alta, uma responsabilidade concreta, uma responsabilidade real de sermos fiéis ao Senhor. Dá-nos sempre a presença do Teu Espírito e a capacitação dEle, para que sejamos de acordo com a Tua vontade. Nós oramos no nome santo de Jesus Cristo. Amém.